Oi, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. 20 horas, 30 minutos. Iniciando aqui, somos 6 pessoas na sala por enquanto. Sejam muito bem-vindos. Saúde e paz para todos. Que nós possamos iniciar o nosso trabalho sobre a proteção divina com a coordenação maior do Cristo e dos amigos espirituais. Agradecemos a oportunidade, o carinho de todos com o nosso curso do estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais gente chegando aqui, que coisa mais boa. Que felicidade para nós, né? O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo recebe vocês com o coração muito feliz. Tá bom? Então, iniciemos o nosso trabalho de hoje. Boa noite para quem já me deu boa noite ali no chat. Eu quero pedir a vocês um grandíssimo favor. A nossa aula hoje é enorme, nós temos assuntos grandes a tratar. Então, eu preciso que vocês se manifestem para que a gente não perca tempo, né, e nem o fio de meada deste assunto, que ele é muito grande. Então, se não quiserem mandar aqui pelo chat, que é o nosso meio, né, mais eficaz, mandem no meu WhatsApp pessoal, ou mandem lá no grupo, ou como vocês queiram, abram aí o microfone e façam questionamentos, porque o nosso assunto hoje é bastante importante para o andamento do nosso curso, tá bom? Não se esqueçam disso, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, porque a coisa hoje é grande. Hoje nós vamos tratar de espírito e matéria, tá? Que é a diferenciação desses dois princípios, o fluido cósmico universal e o fluido vital. Bom, nossos objetivos hoje são esses três e nós vamos começar rapidinho aqui trabalhando estes três. Vou pular um pedacinho do começo aqui da aula da Evelyn, que são as imagens do nosso universo, embora sejam lindas demais da conta, né? Mas ela trouxe isso para exemplificar que o universo está sempre em expansão e que nós somos uma minúscula partícula apenas da nossa Via Láctea. Imaginem o tamanho da nossa representatividade perante o universo e as outras enormes galáxias que nós temos por aí, tá? Só na Via Láctea nós somos um cisco. Então, vejam lá nas imagens que vocês vão entender isso. Então, né, a nossa terrinha é uma entre outros bilhões e bilhões de outras terras. É importante a gente se lembrar que o universo, como a gente vê aí, ele tem uma expansão enorme, ele está sempre se formando e sempre se destruindo. Então, muitas dessas estrelas que a gente vê no céu aí brilhando, podem já ter sido extintas há anos e anos-luz atrás, porque até o tempo que aquela luz demorou para chegar aqui, aquela estrela pode já nem existir mais, tá? Então, é importante a gente se lembrar disso, tá bom? Outra coisa, para a gente entender rapidamente o que ela está falando aqui, para a gente entender a amplitude, onde a gente se enquadra dentro desse todo enorme, a gente ia precisar ainda de muito conhecimento, de muita preparação espiritual, de alguns sentidos que a gente ainda não tem, e especialmente de intelectualidade mais desenvolvida, para entendermos algo que foge hoje da nossa compreensão finita das coisas, porque podemos imaginar o seguinte, o universo é infinito, tá? E aí, para nós que só temos noção de coisas que começam e têm fim, isso ainda é um conceito bastante abstrato para qualquer um de nós. Então, necessário que a gente tenha cautela para não nos perdermos aí nessas conjecturas, tá certo? Então, é importante o espírito se desenvolver, o espírito se depurar, e subindo na nossa escala evolutiva, melhorando, né, a nossa compreensão das coisas. Quem sabe a gente logo, logo vai começar a compreender mais isso daí. Um exemplo interessante seria, você está hoje aqui no 3º ano do ensino médio. Me corrija aí, professor Heloísa, se eu estiver errado. Então, você está no 3º ano do ensino médio, finalizando agora o antigo 2º grau. Aí hoje, você ainda, no 1º semestre do 3º ano, não tem condição alguma de entender, compreender e saber como funciona e como se faz uma cirurgia cardiovascular. Tá? Então, é mais ou menos assim que a gente se encontra em relação à esmagadora maioria das coisas, principalmente referente ao universo. Nós somos ainda aprendizes aqui, saindo agora do ensino médio, ainda temos que fazer um Enem, entrar na faculdade, estudar muito, aí 10, 12 anos para fazer uma cirurgia dessa. É mais ou menos por aí a nossa comparação com as dificuldades que temos com o universo, tá bom? Ele não é
não existiu desde sempre, tá? Ele foi criado por Deus também como nós. Existem aí algumas teorias do Big Bang, que talvez seja mais conhecida, né, de uma grande explosão de protomatéria, mas isso provavelmente se deu entre 15 a 20 bilhões de anos atrás. A gente ainda não tem muita noção do que sejam bilhões de anos, né? Então, é importante a gente entender, não se desesperar e vamos tocar adiante, porque precisamos aprender para a gente entender isso mais para frente. Deixa eu ver se alguém falou algo aqui, tem gente chegando. Maria Flávia, opa. Heloísa, são pré-requisitos necessários para ampliar o conhecimento. Perfeitamente. Não dá para a gente hoje dar um passo maior do que as pernas. Então, é necessário que a gente vá caminhando, sempre, sem parar. Sempre um passinho de cada vez. Mas vamos indo, que nós vamos conseguir chegar lá, vamos conseguir entender isso de alguma forma. Eu costumo dizer também o seguinte, que é igualzinho Deus. A gente entende que Deus é a inteligência suprema, a gente entende que Deus é Pai, como Jesus ensinou. São só 5 questões diretamente sobre Deus no Livro dos Espíritos, por uma razão que eu justifico da seguinte maneira. Deus é Deus e pronto. Porque ele está muito além da nossa compreensão. Entendermos um ser daquela grandeza, uma coisa dessa magnitude, é a mesma coisa que a gente tentar compreender o universo na nossa pequenez de hoje. Então vamos deixar isso quieto, vamos aprendendo com a ciência, vamos desenvolvendo o nosso conhecimento. Nós vamos chegar lá, mas aos poucos, para a gente não ficar louco. Então, procuremos adiante aqui apenas na questão onde Jesus afirma que o Pai continua trabalhando sempre. Então, o universo está sempre se renovando, os espíritos estão sempre sendo criados, tá? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 11, então nós temos uma definição para isso, tá? Humildemente, a gente tem que se curvar ao que está aí de grandeza, de enormidade na nossa frente, conhecer tudo que a gente puder conhecer da nossa existência, da nossa evolução na encarnação, e vamos avançando. Quem sabe já a gente consegue abrir um pouco mais o nosso conhecimento e aprender mais, né? Isso é bastante necessário. Tá certo? Outra coisa importante aqui, já nos elementos gerais do universo, né, gente, seguindo adiante, temos 3 elementos essenciais no universo, que é a matéria e o espírito, os dois. E acima deles, Deus, formando uma trindade universal. Então, Deus como criador de tudo e os outros 2 como elementos gerais do universo. Tá? Desses 2, nós temos todo o desenrolar, o desenvolver da natureza e do universo, tá certo? Deus Pai como criador de tudo e de todos, e os princípios, que são o princípio espiritual e o princípio material, formando essa trindade universal que nós vamos tratar hoje aqui, tá? Tem uma imagem bacaninha que a Evelyn pôs lá no trabalho, vocês assistiram o vídeo todo? Deixa eu ver aqui se alguém falou. Aí, Maria Flávia, beleza? Seja bem-vinda. Vocês assistiram o vídeo todo, né? Deu 1h e 35 minutos, grande hoje, dessa vez foi enorme. E ela colocou lá assim, numa ponta do quadrinho, o espírito sem forma, com a luz bacana. Na outra ponta, nós, materializados, o corpo físico, material, e entre eles o perispírito, que é um corpo misto. Vamos dizer assim, para a gente abreviar o nosso trabalho, nós já estudamos isso. Tá? Então, o corpo perispiritual, ele está ali recebendo partes do elemento espiritual, que é o espírito, e partes do elemento físico do corpo, que são necessárias para que ele seja esse intermediário. Tá? O perispírito, a grosso modo, é, aí como dizem os professores de língua portuguesa, o verbo de ligação, que faz a conexão entre essas 2 frases, o espírito e o corpo físico. Tá bom? Então, prosseguindo aqui o nosso estudo, alguma dúvida aí, gente? Vamos lá. Quietinho aqui, deixa eu ver aqui o grupo. Vocês não estão falando nada, fico só eu aqui na falação. Ai, meu Deus. Vamos lá. Voltando aqui. Não disseram nada. Voltando aqui. Na questão 28, por que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos 2 elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Os espíritos disseram para Kardec na época que a denominação pouco importa. O importante é a gente entender como funciona. Tá? Então, se você quer dizer de uma coisa ou dizer de outra forma, não faz
muita diferença. A dificuldade maior, como o sentido que eu falei agora há pouco, é que a nossa língua ainda é pobre o suficiente para não termos palavras para designar determinadas coisas, tá? Então é importante que a gente ainda tenha essa dificuldade. Aliás, é importante que a gente se lembre que nós temos essa dificuldade de conceituar coisa que a gente não entende, que não fere os nossos sentidos ou algo assim, tá bom? Então é importante a gente levar adiante o estudo aqui, ok? Outra coisa importante, a matéria sem a inteligência, ela não é nada. Então, é importante que a gente se lembre disso. Existe o princípio inteligente sem matéria, mas não existe a matéria sem o princípio inteligente, tá? Então, a conexão dessas duas figuras é que faz a nossa encarnação funcionar, e a de todos os seres, nós vamos ver logo adiante, tá? Então, o princípio inteligente, nós já vamos falar dele agora, e já falamos dele antes, o princípio inteligente, que é originado de Deus, diretamente lá de Deus, passa pelos reinos, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, ainda com o princípio inteligente, só rememorando aqui, e aí quando ele chega no último estágio de evolução dentro do reino animal, ele aí sim se torna um espírito e começa a reencarnar no reino hominal. Isso a gente já viu. Então, esta evolução do princípio inteligente, passando pelos reinos, é que traz a vida inteligente aos determinados reinos. Tá? Então, a partir do momento que ele entra na vida no reino hominal, aí sim, denominado de espírito, ele vai receber um corpo condizente com a sua evolução e vai, então, acelerar a sua caminhada espiritual. Tá certo? Nós já vimos isso, ok? E o que é a matéria? A matéria, segundo a ciência, é energia condensada ou concentrada. Então, qualquer forma de energia que se concentra, que se condensa, forma algo material. Então, essa matéria, segundo a ciência, ela é conceituada dessa maneira. A matéria é formada por um só elemento primitivo, que é o princípio material. Tá? Os corpos considerados simples são transformação dessa matéria primitiva. Para a doutrina espírita, muda um pouquinho. Tá? Porque para a doutrina espírita, a matéria é tudo sobre o qual o espírito exerce a sua ação e ela existe em estados que nós desconhecemos. Mais uma coisa, mais uma dificuldade para o nosso aprendizado, porque nós conhecemos esta matéria, nós conhecemos esta matéria, mas nós temos aí no universo diversas manifestações de matéria que fogem ao nosso conhecimento. Então é importante a gente se lembrar, por exemplo, mais gente chegando aqui, é importante a gente se lembrar, por exemplo, que nós temos no universo infinitos planetas habitados por corpos bem diferentes dos nossos. E são matérias da forma como nós estamos estudando aqui, mas especialmente preparadas para aqueles planetas que não são o nosso. Então, nós temos que entender isso. Muitos dos outros têm matérias diferentes da nossa, tá bom? Então, através desta matéria física, como nós estamos vendo aqui, os espíritos desenvolvem as suas potencialidades, passam as suas provas, sofrem as suas necessidades, manifestam os seus talentos, as suas obras. Então, a matéria física ela é necessária para que o espírito se depure, para que o espírito aprenda, atuando sobre essa matéria, e ele vai evoluindo. Então, é necessário que a gente reencarne, é necessário que a gente passe por essas dificuldades físicas até que a gente vá se melhorando, mudando de organismo mais pesado, mais denso, mais grosseiro, para um organismo melhor. Tá certo? Então é importante a gente se lembrar disso. Tá bom? A origem da matéria é no princípio material, que nós vamos ver. Lembram-se que tem Deus, o princípio inteligente, o princípio material? Pois é, a matéria ela se deriva daqui, do fluido cósmico, que é a matéria geratriz de tudo que nós temos. E das várias modificações, mais alguém chegando aqui. E das várias modificações que nós temos nas estruturas físicas. Então é importante a gente pensar nisso. Os seres materiais, de acordo com o planeta onde eles se encontram, de acordo com a necessidade enfrentada pelo espírito e pelo perispírito naquela vida onde ele vai se desenvolver, ele tem
uma moldagem dentro do fluido cósmico universal que vem do princípio material de um organismo especial para aquele momento em que ele vai viver. Certo? Mas todo mundo quietinho aqui. Tá? Então é importante a gente se lembrar desses detalhes, tá bom? O princípio material dá origem à nossa matéria física, que é inerte sem o princípio inteligente animando-a, tá certo? Então vamos tocando adiante aqui. A substância original, que é o fluido cósmico universal, ela emana do próprio Criador. Ele que criou, como tudo, tá? E tudo vem dele. Então esse princípio material que nós estamos nos manifestando aqui, ó, substância original ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Então, do hálito divino, da vontade de Deus, tudo foi criado e está se desenvolvendo através das leis gerais do universo, que a gente já andou vendo, e que esta criação é manipulada, é trabalhada, é ajudada pelos co-criadores do universo. Os crísticos, como nós já vimos, Jesus é um desses crísticos, que trabalham toda essa co-criação, ajudando a Deus na manipulação, na criação, na co-criação, na manutenção, na evolução do universo, como nós agora no planetinha azul estamos passando a transição planetária para o mundo regenerado. Tá certo? Então é importante a gente se lembrar disso, tá bom? Porque essas forças inúmeras que presidem o universo, os grandes mentores, os nossos espíritos guias, eles estão aí cuidando de nós, das nossas transformações, das necessidades, deixando que a gente passe pelas dificuldades necessárias, evitando que a gente passe por dificuldades que possam prejudicar a nossa evolução. Então, tudo isso é engendrado numa matemática espiritual extraordinariamente precisa para que a gente enfrente tudo isso, tá? Então, vamos nos lembrar o seguinte, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, tá? Essa substância que a gente está imerso nela é o fluido cósmico universal, que nós já vamos ver agora mesmo, mas é a origem, né, essencial de tudo que a gente tem enfiado aqui no meio dela, tá certo? A matéria, ela tem uma ponderabilidade, ela pode ser pesada, ela pode ser medida, ela tem a sua manifestação, deixa eu ver se falaram alguma coisa no grupo aqui, até agora nada também. E toda essa manifestação da matéria, ela é importante nos determinados mundos onde a gente vive, tá? Porque, olha só, fora da esfera de atração dos mundos não há peso, da mesma maneira que não há nem alto nem baixo. Então, tudo é o fluido cósmico universal que rege, que governa, tá? As diferentes propriedades da matéria vêm das diferenças moleculares. Elas são manipuladas, essas moléculas, para que a gente se manifeste em determinadas circunstâncias, como é o caso especial das manifestações de efeito físico, onde nós temos materializações, por exemplo. Tá? Então, é necessário que a gente se lembre que aquilo tudo é matéria. Matéria sendo trabalhada para que ela possa se manifestar fisicamente, como nós que estamos encarnados, ou em fenômenos de efeitos físicos, como as materializações que nós temos notícias que já foram tão estudadas, o Chico, o Bezerra de Menezes, também foram médiuns que trabalharam com esses fenômenos aqui no planeta. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida aí sobre a matéria? Por gentileza, passa aí para mim, por favor. Tá? Vou contar até 10 aqui. Vamos lá. Uma coisa, gente, posso tocar adiante aqui? Nós já vamos mudar o nosso assunto rapidinho, porque é muito longo, e vamos começar a tratar do espírito. Secou aqui. Vamos ir? Então vamos adiante. O espírito, o que é? É o princípio inteligente que existe no universo. Não o princípio inteligente básico, nós já vimos isso, né? Todos somos espíritos, todos, imortais, vivemos na Terra de passagem, necessitamos da união com a matéria para que a gente faça a nossa encarnação, e aí a gente vá evoluindo no rumo da perfeição que Deus espera de nós. Tá bom? Então é importante a gente se lembrar, passamos já aí milhares e milhares de anos, milhões de anos, sei lá, evoluindo naquela cadeia de mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal, quando nós recebemos a classificação de espírito e não mais de princípio inteligente, e aí sim um corpo físico como o que nós
estamos hoje habitando. Necessário a gente se lembrar que os espíritos afirmam que não é fácil analisar a natureza íntima do espírito, princípio inteligente, porque a nossa linguagem também não nos permite isso, tá? Esse princípio inteligente, mesmo sem representação inteligível para nós, significa alguma coisa para eles, espíritos superiores. Então, é importante a gente se lembrar, os espíritos, como o vento, por exemplo, ele se manifesta, está ventando, a gente sabe que ele está por aí, ele venta, vem de algum lugar, vai para outro lugar, a gente nunca sabe de onde veio nem para onde vai. O espírito é mais ou menos assim, essa liberdade, essa força que a gente ainda não tem nomes e nomenclaturas para designar, mas o espírito é essa força inteligente vinda do princípio inteligente criado por Deus. Temos que diferenciar isso sempre, tá? Nós somos derivação do princípio inteligente que evoluiu até se transformar em espírito, ok? Aí sim, quando espírito, já para o reino hominal, nós somos dotados de inteligência, de raciocínio, de senso de bom e de mal, de certo e de errado, o que antes nos outros reinos nós não temos, tá certo? Então, importante a gente se lembrar, no caso do espírito, que a inteligência é esse atributo que diferencia. Os animais mais evoluídos, né, da escala do reino animal, vamos dizer aí, o mais comum que a gente tem sempre em casa, na maioria dos casos, são os cães, os cachorrinhos, né? Eles são animais queridos, amados, muito espertos. A gente fala assim, esse cachorro é super inteligente, ele é esperto, ele tem um instinto apurado, mas ele ainda está ali por um triz para alcançar a inteligência, que é um atributo do espírito e não do princípio inteligente. Então, falta aí um pulinho do gato aí, uma coisinha mínima, para que esses animais cheguem ao reino nominal e aí começar a sua caminhada dentro do novo reino criado por Deus, tá bom? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Lógico concluir que existe, além do corpo material, algo que é o agente do nosso pensamento e que se chama alma ou espírito, tá? A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Sim, porque a matéria é inerte sem o espírito. A matéria é nada sem o espírito para animá-la, para cuidar dela, no caso dos animais, né, também sem o princípio inteligente. Então, a matéria, ela não é nada, como nós já vimos, além de uma força condensada de algo que ainda nos falta sentido para entender, tá bom? Vamos lá. A ação dos espíritos superiores faz que também sejam repercutidas no princípio inteligente os ajustes e organizações impressas na matéria. Então, a gente vem aqui, a gente evolui, a gente cresce encarnado e essas impressões do que a gente aprendeu aqui, o nosso aprendizado, as nossas memórias, os nossos conhecimentos, as amizades, os amores, os desamores também, eles são impressões que ficam no princípio inteligente e a gente vai carregando para a nossa evolução adiante, tá certo? O espírito sendo quintessenciado, vocês sabem o que é isso, né? Uma matéria puríssima, diferente do que a gente conheça, né? E necessitando de se unir à matéria física para a sua evolução, ele utiliza o perispírito, que é o verbo de ligação que eu falei agora há pouco, tá? Que é um corpo semimaterial, mas tem matéria. Semimaterial, uma matéria diferente da nossa, e que serve para fazer a conexão entre o corpo físico e o espírito, tá? Então, por intermédio do perispírito, o espírito, enquanto nós estamos lá, ó, volta aí umas aulas, na reencarnação, o espírito ele vai, através do perispírito, em germe, ele vai se enraizando na matéria, no organismo infantil que está sendo ali formado dentro da barriga da mãe, e aí ele vai, por uma força irresistível, se unindo ali até formar uma união perfeita quando acontece, então, o nascimento aqui no planeta e nos outros planetas também, tá? Então, em vários estágios de desenvolvimento, diversas categorias na humanidade toda, né, nós temos espíritos de todas as espécies encarnando por aqui e por ali, em corpos físicos, materiais, como nós já dissemos agora há pouco, das mais variadas espécies, tá? Alguns extremamente evoluídos, já quase lá na frente, não precisando mais de corpo físico, e os outros bem brutos ainda no início da evolução, na caminhada evolutiva, tá certo? Então,
para o bem ou para o mal, é isso aí que a gente tem de entendimento sobre a união, tá? Do espírito. Outra coisa importante, o espírito não é divisível, é uno. Então nós somos um espírito e pronto, nós não somos divisíveis. Outra coisa, o espírito também não tem sexo, pode se manifestar masculino ou feminino conforme a necessidade evolutiva daquele espírito, tá certo? Não é palpável, como a gente costuma fazer aqui, pegar, tocar nas coisas. O espírito não é palpável, embora não seja o nada, porque nada não existe, tá? Deus criou, existe, então a gente vai entender também que nada não é possível existir, tá certo? Eles não são, os espíritos, materiais, mas eles são incorpóreos. Então é diferente. O espírito não é imaterial, ele é incorpóreo. Qual que é a diferença? A matéria quintessenciada da qual o espírito é originado, ela não tem parâmetro com as nossas matérias físicas, com os nossos materiais, com tudo que a gente tem físico, tá certo? O que não quer dizer que o espírito não exista. Ele é incorpóreo, não usa um corpo. Ele é uma energia, uma força, ele é diferente, tá? Quintessenciado, completamente diferente de nós, tá certo? Fisicamente falando, ok? E como nós já dissemos que a criação dos espíritos é permanente, então o universo está sempre em evolução, sempre em crescimento, e nós temos sempre gente chegando lá na frente, se formando em medicina e fazendo cirurgias, e temos sempre gente nascendo e começando a caminhada, como a gente vê aqui no planeta também. Então, mutatis mutandis, em grande escala, no universo todo, nós temos alguns lá no comecinho e outros lá já na grandiosidade dos mundos felizes e da luz suprema, tá certo? Então é muito importante a gente se lembrar disso, ok? Inteligência é atributo do princípio espiritual, ok? Assim que ele assume o reino nominal, ele começa a desenvolver no reino nominal esse seu poder de inteligência. Nos outros reinos, não, tá? Então é importante a gente se desenvolver nisso. As coisas que nos são ocultas ainda, como Jesus aqui diz que não poderia ensinar tudo, que viria mais adiante um consolador e explicar as coisas que ele não podia dizer, Kardec, e na vida geral do universo tem muitas coisas que nos são ocultas, mas este véu a gente vai retirando aos poucos e vai aprendendo com a nossa evolução, compreendendo as coisas mais evoluídas, vamos dizer assim, que a gente hoje não tem condição de entender. Tudo bem? Até agora aqui, vamos indo. Vocês estão comigo ainda? Deixa eu ver quantos que estão aqui. Não morreu ninguém aí de infarto. 12 pessoas na sala, fico muito feliz. Fluido cósmico universal. Podemos seguir, então? Vamos adiante. Falar aqui alguma coisa. Vamos ver. O elemento material se tem que juntar ao fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então é isso aí. O fluido cósmico universal, se a gente pode exemplificar usando já a conversa da Evelyn, ele está em tudo e a gente está imerso nele como se fôssemos peixes dentro de um grande aquário. A comparação mais próxima aqui em diversas literaturas eu já consegui encontrar é exatamente essa. Tá? Então a gente vê naquele desenho da Evelyn, ela pôs o espírito de um lado, a matéria de outro e o fluido cósmico universal aqui entre as duas. Porque ele é assim mesmo, ele está colocado entre o espírito e a matéria para fazer as conexões, para fazer as comunicações, as modificações necessárias, as alterações necessárias e tudo mais que seja lícito ao fluido cósmico universal para que a gente possa se desenvolver. Vamos ver aqui. Ó. O fluido cósmico universal é fluido como a matéria é matéria e suscetível por suas inúmeras combinações com a matéria. Tem um inseto aqui, coisa danada. Inúmeras combinações com a matéria de produzir sob a ação do espírito a infinita variedade das coisas de que somente conhecemos em parte ínfima. Então, olha que coisa interessante. O espírito age sobre o fluido cósmico universal e produz as coisas necessárias, manifesta-se na sua inteligência e vai criando as coisas através do fluido cósmico universal. Ele é o agente de que o espírito se utiliza.
Princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Olha que bacana. E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o que que acontece? O fluido cósmico universal, ele é a cola que une todos os elementos, todas as qualidades da matéria, para que o espírito possa se manifestar e aí sim a gente ter a nossa evolução. Isso está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então é importante a gente entender que nós temos este caminho de cola, de uso do fluido cósmico universal para a manifestação nossa, do nosso espírito no planeta, nos diversos planetas que a gente já morou e que a gente ainda vai habitar mais adiante. Tá certo? Então é muito, muito interessante que a gente se lembre disso. O que chamamos de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido cósmico universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Tá? Também está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos. Beleza? Até aqui, pessoal? Vamos lá, então. Fluidos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Kardec diz isso em A Gênese. Então, olha que interessante. O fluido cósmico universal apresenta-se no universo de duas formas. Tá? Ele pode estar eterizado, em eterização, ou materialização, que é o nosso caso hoje. Estamos materializados. Tá? Então, na eterização, ele é imponderável, ele não é palpável, não é pesado, ele não tem peso, não tem forma, tá? E é considerado o estado normal primitivo, comum de qualquer mundo no plano espiritual, tá certo? É o fluido cósmico universal, eterizado. Quando é materialização ou ponderabilidade, aí é o que a gente conhece, pelo menos em parte. De certo modo, consecutivo ao primeiro, predomina no plano físico. Então, é o que a gente vê, toca, come. Né? Então, esse é o fluido cósmico universal materializado, ponderável. A gente pode botar na balança, tá certo? Como bem a gente falou agora há pouco, nós estamos todos imersos nesse grande aquário de fluido cósmico universal, utilizando as diversas formas dele se manifestar, tanto em eterização quanto em materialização, conforme a nossa necessidade do momento. Se estamos na vida espiritual, lá também existe uma matéria diferenciada da nossa daqui, imperceptível para nós encarnados. E quando nós estamos aqui, utilizamos a matéria grosseira do planeta, de acordo com a necessidade nossa aqui no planeta, para que a gente possa levar a encarnação adiante, aprender bastante, evoluir bastante e, enfim, levar a nossa encarnação a bom termo. Tá certo? Então é importante a gente se lembrar disso. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, palpável. Tá? Por quê? Porque não há uma transição brusca. Lembrem-se sempre disso. O universo, a natureza, não há saltos. A gente não passa imediatamente de uma condição para outra, como a gente não planta hoje para comer amanhã. Então é necessário que tudo tenha uma maturação, tudo tenha uma evolução, um crescimento, algo assim. Dessa maneira. Então, os nossos fluidos imponderáveis, que não são pesados, palpáveis, podem ser considerados como termo médio entre os dois estados, tá? Eterização, materialização. No meio ali, nós temos aquele fluido que pode ser manobrado para os dois lados. Ok? Então, é necessário que a gente se lembre disso. A matéria é complexa, viu, pessoal? Para a gente passar rápido assim, é bem complexo, viu? O fluido cósmico é o princípio elementar do universo, ele demonstra possuir propriedades. A solidificação da matéria, por exemplo, é um estado transitório dele. Porque quando o corpo físico morre, o espírito sai, né, que o espírito não morre, né, é imortal. Então, a partir do momento que a gente deixa o corpo físico, o que acontece com ele? Ele se transforma, se desmaterializa, ali no planeta vai se desmaterializando e volta ao estado etéreo. O fluido cósmico universal volta ao seu estado etéreo, porque não há mais ali o elemento aglutinador das suas propriedades para que ele seja ponderável. Tá bom? Então, da eterização e da materialização, ficou de acordo aí, pessoal? Vocês acham que deu certo? Deixa eu ver aqui. Manifesta aí, pessoal, alguma coisa para eu ver se está indo bem aqui, por gentileza, tá? Então, desses dois
componentes aí físicos e espirituais que a gente acabou de ver, é importante a gente se lembrar disso. Nós temos aqui a eterização, né, que é a desmaterialização, e a materialização, que é a ponderabilidade. A gente está por aqui. Tá? Então, quando a gente vem encarnar, o fluido cósmico universal ele vai sendo manipulado e vai se tornando ponderável, palpável, pesável, né, vamos dizer assim, para que a gente possa se manifestar a nossa existência de espírito, originado do princípio inteligente, nossa existência de espírito através do perispírito em um corpo físico que foi materializado para nós através da ponderabilidade do fluido universal. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vida espiritual e corporal se acham incessantemente em contato. A gente já sabe disso pelas diversas encarnações e pelas comunicações dos espíritos conosco, enfim. A gente está sempre aí nessa transição. Uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. E os outros nossos irmãos do caminho também. Então os fenômenos, muitas vezes, eles se produzem simultaneamente. Então, no estado de encarnação, o homem percebe só os fenômenos psíquicos e materiais, tá? Que são relativos à vida corpórea. Já na vida espiritual, no domínio espiritual, não. A gente percebe, os espíritos percebem os fenômenos do estado de espírito. Então, é interessante a gente ver que a gente consegue perceber na vida espiritual muito além do que a gente conseguiria perceber aqui na vida física, por uma razão lógica, que o nosso organismo material necessário para o planeta limita a nossa compreensão, limita a nossa inteligência ao necessário. Então, a gente não tem essa amplitude de visão e de captação dos fenômenos. Tá certo? Outra coisa importante é que o fluido cósmico universal ele não é uniforme. Tá? Ele sofre modificações tão variadas que a gente nem tem como exemplificar e nem tem como explicar. Tá certo? Então, ele é realmente a matéria-prima do universo, porque ele pode se tornar tudo que a gente possa necessitar durante as nossas inúmeras encarnações, nos inúmeros meios físicos onde a gente tenha que se manifestar. Então, ele dá lugar a todos estes fenômenos físicos e que a gente tenha necessidade. Então, é importante a gente se lembrar desse detalhe, tá? Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que são fluidos também, né? Os espíritos também são fluídicos, uma aparência tão material quanto os tangíveis dos encarnados. Vocês se lembram aí, quem já leu os livrinhos da Patrícia, quem já leu Nosso Lar, viu o filme, lá eles têm construções, eles têm muros, têm casas, e todas as outras obras que a gente vê aí vamos dizer assim, na explicação e também nos desenhos, nas imagens, né, dos cineastas, eles trazem para nós essas imagens que são realidades no mundo espiritual. Para nós não são visíveis, mas para eles lá são. Então são fluidos para os espíritos, mas que lá se transformam em matéria espiritual para que eles se utilizem dela lá. Eles têm roupas, eles têm alimentação diferente da nossa, mas tem. Então é algo diferente do que a gente tem por aqui, tá certo? Kardec, na Gênese, itens 2 a 6, ele diz assim: como neste mundo somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham, os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente. Vamos lembrar aqui dos índios e dos antigos, né? Os selvagens e os nossos antepassados antigos que criavam deuses para os fenômenos que não conseguiam compreender. O deus do trovão, na mitologia nórdica, né? O deus do vinho, a deusa da fertilidade, enfim. Então, todos esses fenômenos, Kardec explica, que escapam ao nosso conhecimento, aos nossos instrumentos de análise, à nossa percepção física tão limitada, são considerados fora dos nossos sentidos, e eles são difíceis de serem percebidos e de serem explicados por nós, porque a nossa matéria tangível, ela nos impede de determinadas compreensões. Tá? Então é necessário que a gente se lembre disso, porque eles são fenômenos espirituais, fluídicos, e não de matéria etérea, assim, firme, a nossa. Tá?
Há fluidos pertencentes a um meio tão diverso do nosso que deles só podem fazer ideia mediante comparações, mas extremamente imperfeitas essas comparações. Sabe por quê? Porque nós não temos ainda condição de termos noção de tantas coisas assim. Então essas coisas elas são tão avançadas na evolução espiritual que nós ainda não temos conhecimento delas. Nem condição de explicar. Tá certo? Fluidos mais próximos da materialidade é desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, muitos corpos físicos são diferentes dos nossos na evolução, nós já dissemos, que os espíritos encarnados e desencarnados deste nosso planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Então pensem bem, quando a gente está na vida espiritual, o corpo é completamente etéreo, diferente do nosso aqui. Tá? O espírito, ainda unido a um perispírito, porque nós precisaremos dele para novas encarnações, mas estamos em uma vida diferenciada, uma vida espiritual mais fluida do que a vida que a gente tem aqui, tá? Mas quando nós estamos aqui, o fluido cósmico ele é manipulado de acordo com a nossa necessidade para vivermos aqui nas nossas regiões mais inferiores. Nas regiões mais superiores, os fluidos são de natureza mais sutil, menos grosseira, do que as que a gente tem acostumado a ver, tá bom? Quase terminando aqui o fluido cósmico. Fluidos mais próximos da materialidade, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, isso é natural, tá? Por quê? Porque todos os planetas, todos os mundos, onde a gente vai reencarnar, eles precisam de um corpo físico, de um corpo material. Então é necessário que o fluido cósmico seja manipulado, organizado, de acordo com aquela realidade daquele planeta, para que a pessoa se manifeste, tenha a sua vitalidade, tenha a sua longevidade, uma vida necessária de evolução, de crescimento para aquele mundo. Então, isso é muito importante que a gente se lembre disso, tá? Quanto menos material é a vida nesses mundos evoluídos, e a gente já sabe disso, né? Nós não vamos ver, mas a gente já sabe disso também, menos afinidades a gente tem com os fluidos inferiores, os fluidos mais materializados. Tá? Por quê? Porque o espírito precisa menos de matéria e mais de essência. Ele não está usando tanta matéria porque o planeta não exige. Aqui nós temos que ter uma matéria mais bruta, mais resistente, nós temos climas diferentes, nós temos as variações climáticas durante o ano, as estações do ano, então a hora está muito quente, outra hora está muito frio. Então o nosso organismo sofre e ele precisa de adaptações para esta realidade que nós temos aqui, doenças como nós estamos enfrentando agora, né, diversas alterações físico-químicas que o nosso organismo sofre, né, problemas cardíacos, problemas outros diversos, temos o câncer, temos diabetes, nós temos tanta doença que a gente enfrenta aqui, que não é rigorosamente a mesma coisa nos outros mundos mais evoluídos. Tá? Então é necessário que a gente entenda isso. Sempre existe a matéria. Enquanto a gente precisa reencarnar, sempre vai existir a matéria, mas ela é adaptada de acordo com a realidade de cada mundo onde a gente vai viver, tá certo? Então é importante a gente se lembrar disso. A alma, o nosso espírito, ele vai estar sempre presente, sempre será o nosso princípio inteligente, origem do nosso princípio inteligente vindo diretamente de Deus, mas manifestando-se através de uma matéria apropriada para aquele determinado mundo onde a gente está reencarnando naquele momento. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lembrar o seguinte, a constituição íntima da matéria, ela é tangível, palpável. O homem ainda desconhece, tá? E talvez apenas essas comparações que a gente tem feito aqui sejam suficientes para a gente entender. Se a gente for aprofundar muito, pode ser que a gente não consiga, tá? Entender tudo isso, ok? Podemos adiantar aqui, gente? Estamos quase chegando aqui no fluido vital, que é o nosso último assunto, que é essencial também. Ok? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, de ver se vocês falaram algo. Nada. Aqui. Na realidade, a solidificação da matéria, nossa matéria, não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico. O fluido cósmico, na essência, ele é etéreo, é um fluido. Ele se materializa, se condensa, vira um organismo físico para que a gente use, mas depois ele volta ao seu estado primitivo, que é o estado fluídico. Por isso ele chama fluido. Então, ele não fica nesse estado de tangibilidade
né? Sempre. Por isso que a gente não concorda, não tem como concordar física e cientificamente falando com a ressurreição, porque a pessoa não pode ressurgir num organismo físico que já não existe mais, porque ao sair o espírito, aquele organismo se desmaterializa, o fluido cósmico universal volta para a sua condição de fluido. Então, aquele organismo não é possível de ser constituído novamente. Tá certo? Apenas com um novo nascimento, uma reencarnação, um novo corpo é feito especialmente para o espírito se manifestar. Tá bom? Ok? Finalizando aqui, ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. Olha só. No futuro conheceremos novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva em mistério. Ou seja, nosso, talvez mais longe ou não tanto assim, nós vamos ter condição de compreender essas dificuldades que a gente hoje enfrenta sem saber por quê. Né? Nós não conhecemos ainda nada sobre as realidades imensas desse universo infinito que a gente tem por aí. Então, tenhamos paciência, como os espíritos disseram a Kardec, o homem ainda não vai conhecer a natureza íntima de Deus, está lá no comecinho do Livro dos Espíritos, porque ainda nos falta um sentido. Então, realmente, esse sentido que nos falta, ele faz falta para que a gente consiga compreender mais além do que essa quantidade de informações que os espíritos têm trazido para nós desde sempre, e especialmente com a codificação de Kardec, que pôs isso tudo explicadinho para nós em pratos limpos, para que a gente hoje tenha condição de estudar essa obra sensacional de Allan Kardec e a complementação do Chico, de tantos outros grandes companheiros aí. Ok? Toquemos adiante, meus queridos? Espera aí que entrou um bichinho aqui na minha tela. Fluido vital, vamos lá? Então, vamos lá. Os órgãos se impregnam desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. O que é o fluido vital? O fluido vital é o que dá vida aos diversos organismos físicos, materiais. Então, aquela seiva que a gente corta da árvore, que a gente fala que é a essência daquela planta que a gente acabou de mexer ali, é o seu fluido energético ali, tá? Que transmite as energias, que faz a conexão entre as raízes, o tronco, as folhas, os galhos, enfim. Mas esse fluido vital, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, vejam bem, o organismo físico está sendo constituído, então ele recebe uma carga de fluido vital para que ele funcione, para que ele nasça, para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele se manifeste. Dentro do nosso organismo, nós temos uma quantidade de fluido vital. Esse fluido vital, ele é constantemente renovado pelo funcionamento do nosso organismo. É como se a gente fosse uma máquina geradora de mais fluido vital e mais fluido vital, enquanto os nossos órgãos estiverem funcionando a contento, enquanto o nosso organismo estiver bem regulado, como se fosse uma máquina, funcionando perfeitamente. Aí nós vamos ter a condição de termos sempre fluido vital para ir vivendo e levando a nossa encarnação adiante. Então é necessário que a gente entenda que a vida é um efeito da ação desse fluido vital. Então o espírito vem para se manifestar, nasce através da reencarnação, e ele recebe ali a sua cota de fluido vital para que ele possa viver, tá certo? Então, o que acontece? O fluido vital do corpo físico e do perispírito, ele se manifesta através desse rodízio de criação e de extinção do próprio fluido. Ele vai sendo renovado a partir do momento em que a gente tem condições de viver bem, de ter o organismo reguladinho, de não termos excessos. Porque aí, tendo os excessos, desvios e tudo mais, nós vamos debilitando o nosso organismo físico e ele vai perdendo a capacidade de renovar o seu fluido vital. Então, dessa maneira, a gente pode desencarnar antes da hora programada para aquela encarnação. Ou então, com a renovação do fluido, com a vida feita, regrada, com os cuidados de renovação fluídica, nós podemos viver até um pouco mais, termos uma sobrevida além daquela programada.
Então é necessário que a gente se lembre que nenhum de nós tem a mesma quantidade do fluido vital. Então ele é dado a cada um de nós conforme a programação reencarnatória. Então se a gente vai ter uma vida mais bruta, mais pesada, um trabalho mais braçal, teremos que ter mais energia. Se a gente, ao contrário, vai ter uma vida mais intelectualizada, uma vida diferente, não tão braçal assim, não há necessidade que esse fluido seja tão grande, porque a gente vai conseguir renová-lo através das boas energias mentais. Então é necessário que a gente se lembre disso. Tá? Ele pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se for mal utilizado. E aí a gente vai perder a encarnação, porque não haverá mais a comunicação, a interligação entre os diversos sistemas do nosso organismo, nossos órgãos, porque em algum deles algo está dando errado. Então o funcionamento começa a não ser bom, a renovação fluídica passa a ser menor, e aí a nossa vida também diminui. Porque o fluido vital ele é extremamente necessário para nós. Sem o fluido vital a gente não vive, fisicamente. Tá? Então, que é feito da matéria e do fluido vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe, como nós acabamos de dizer. E o fluido, o princípio vital, que é o fluido vital, volta à massa de onde saiu, que é o fluido cósmico universal também. Tá certo? Somente produzimos quando estamos encarnados. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. Ele faz a conexão nossa entre os nossos diversos sistemas, mantém as nossas células unidas, os nossos órgãos funcionando. Então, se eles começam a se desligar, começam a não funcionar bem, o nosso organismo acaba parando. Aí o espírito se vai, o corpo físico se desmaterializa e o princípio vital, o fluido vital, também volta à sua essência, à sua forma original. O espírito desencarnado não tem fluido vital. Temos o espírito e o perispírito, mas o fluido vital não. Porque o espírito não precisa do fluido vital. Ele só serve aqui na vida física. Tá? Então, esse fluido vital serve para nós enquanto nós estamos aqui. Tá bom? E ele se transmite. Isso aqui é bacana, que é o que a gente faz na casa espírita. O fluido vital a gente pode doar. Então, quando a gente está na casa espírita, preparando para fazer um passe, por exemplo, por isso é extremamente importante a preparação para o passe, a preparação para o trabalho na casa espírita, porque ali naquele momento, através dos passes magnéticos, a gente consegue doar fluidos vitais para as pessoas que estão em dificuldade com isso. As pessoas que estão adoentadas, que estão em necessidade de fluido vital, podem receber uma porção doada daquele passista que está ali atendendo através do passe magnético. Então é muito importante que a gente consiga estar bem preparado para o trabalho na casa espírita. Sabendo disso, nós não podemos negligenciar a nossa preparação para os nossos trabalhos na casa espírita. Um passe espírita é extremamente importante. Não é simplesmente uma imposição de mãos e uma oração, não. Não. Os bons sentimentos permitem a produção de fluidos vitais e mantêm as telas dos nossos chakras limpas para que elas conversem bem com o nosso perispírito e com o nosso corpo espiritual. Então, se a gente está com bons sentimentos, bons pensamentos, boas vibrações, nós estamos com a nossa usina funcionando e gerando mais fluido vital. Aí teremos energia, teremos disposição e nós poderemos doar através de um passe bastante fluido para ajudar os nossos irmãos em necessidades. Os desequilíbrios, as doenças que sempre se manifestam na casa espírita, quer físicas, quer espirituais, elas necessitam que esse passe seja bem feito. Porque maus sentimentos dificultam a produção do fluido vital e obstruem as telas dos chakras. Uma coisa é exatamente inversa da outra. Então, se a pessoa chega na casa espírita, sofrida, adoentada, a nossa boa vibração através de bons sentimentos, um bom passe aplicado, pode corrigir isso. A pessoa vai receber bons fluidos vitais, originados do nosso bom sentimento, da nossa boa vibração, da nossa boa vontade em atender na casa espírita como passista, e aí aquela pessoa recebendo esse medicamento espiritual, essa doação que a gente faz fluídica para ela, ela pode se curar de doenças sérias, ela pode se livrar de infortúnios que viriam a acontecer e pode se livrar também de influências negativas que estão trabalhando ao contrário, prejudicando os seus chakras. Então é extremamente necessário que a gente se lembre
que o fluido vital, além de ser, por o próprio nome diz, vida, necessidade da nossa vida, ele pode ser passado de uma pessoa para outra num simples passe. Que né, melhor dizendo, de simples não tem nada. Um passe não é simples assim. Por isso a gente faz cursos de passe, a gente treina, a gente se prepara, faz um trabalho durante o dia, principalmente de preparação para fazer o atendimento na casa espírita. Enfim, é assim que funciona, é necessário que assim seja, para que assim funcione também o nosso atendimento essencial aos irmãos do caminho. Ok, meus queridos? No finzinho aqui do trabalho da Evelyn, no último ponto do trabalho dela, ela pôs um quadro, vocês se lembram? Eu vou tentar copiar aqui e passar ali para o nosso grupo do ESD. E ela diz aqui, ela traz aqui para nós, Deus no centro, bem lá no alto, né? E ela abre a criação divina em dois ramos. De um lado o princípio inteligente, o elemento inteligente, do outro lado o elemento material. O elemento inteligente é a essência espiritual que dá origem ao espírito. Do lado de cá, o elemento material, ele dá origem ao fluido cósmico universal. Olha que bacana. E o fluido cósmico universal, ele pode ser manipulado em matéria bruta, no fluido vital e no perispírito. Olha que bacana. A matéria bruta e o fluido vital, quando eles se unem, eles formam a matéria animalizada, que é a nossa matéria física. Do outro lado, a união do espírito com o perispírito, que é semimaterial, vão se unir à matéria animalizada e vão se fundir no homem que somos nós encarnados. Então, esse quadro da Evelyn aqui é muito bacana, muito bacana. Eu vou tentar copiar ele aqui e passar para vocês lá no grupo, para que vocês possam analisá-lo de novo. Não sei se vocês conseguiram fazer isso lá, tá bom? Queridos, estou finalizando aqui. Quero ver aí a opinião de vocês. Ela aqui, ver se tem algum comentário, algo a dizer. Me perguntem aí, porque nós já estamos finalizando. São 9h27. Hoje durou quase 1 hora a nossa aula. Infelizmente, não teve como ser mais rápida do que isso. Né? Vamos lá, gente. Alguma consideração aí? Podemos encerrar. Estamos todos entendidos. Deixa eu ver se consigo copiar aqui para passar para vocês. Tudo certo aí? Cadê o grupo L? Vamos lá. Não deu, não. Vou jogar, vamos ver. Estou tentando passar para vocês aqui a imagem, para que vocês tenham aí. Está tudo certo, então? Nenhuma dúvida? Deu certo aqui. Estou mandando para vocês, ó. No grupo lá do WhatsApp, viu? Eu não sei se eu consigo colocar a matéria aqui no chat, mas no chat não dá, não. Então, meus queridos, vamos encerrando, né? Perdão para vocês aí pelo tempo, mas já tinha avisado que hoje o negócio ia ser danado e grande. Então, que a gente possa encerrar em paz, agradecidos pela força que Jesus nos dá, né? Deixa eu fechando as minhas telas aqui, para que a gente possa estudar sempre, aprender sempre essa doutrina sensacional que nos explica, pelo menos tenta nos explicar tudo que a gente vem passando, toda a dificuldade que a gente vem enfrentando, tudo isso que a gente está passando aqui hoje na transição planetária, estamos vivendo um momento especial. Saúde para todos nós, se cuidem, tá? A variante aí da doença, ela vem chegando e essas variações estão piores do que a primeira original, né? Então vamos nos cuidar sim, vamos tomar as nossas cautelas, os nossos remedinhos, quem puder aí evitar os contatos, não fazer, né, não sair muito para se encontrar com as pessoas, que é muito perigoso isso, a gente não sabe onde aquela pessoa foi, né? Pode até ser parente, mas a gente não sabe o que o parente fez, não é verdade? Então vamos nos cuidar muito, sermos felizes dentro do possível, porque Deus é por nós, Jesus é por nós, a espiritualidade está aí para nos ajudar. Tenham uma semana feliz, uma semana produtiva dentro da proteção maior. Que Jesus esteja com todos. Um grande abraço, muita paz, muito carinho e até a próxima. Fiquem com Deus.